E o Corinthians tem oferta de 3 bilhões de reais em relação à sua SAF. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes. E o Corinthians expulsou mais 2 dirigentes. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa informação e fala também. E o Corinthians fez proposta oficial a Memphis Depay e há otimismo em relação a uma renovação. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes e fala também últimas de mercado que deu o resultado do exame feito por Neymar nessa segunda-feira e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, indicou Memphis Depay como reserva para a partida de abertura da Copa do Mundo para a Holanda, jogo marcado para domingo contra o Japão em Dallas. O Corinthians acaba de expulsar mais 2 dirigentes. Depois das saídas de Duílio Monteiro Alves, André Sanches e também Augusto Melo, nessa segunda-feira caíram Claudinei Alves e Valmir Costa. Eles eram diretor de futebol e diretor adjunto de futebol, ambos das categorias de base, na era Augusto Melo. Essa dupla foi a grande responsável pela contratação de 87 atletas para as categorias amadoras do Corinthians. Desses 87 atletas, menos de 20 sobraram depois que Augusto Melo e companhia deixaram o clube. Só 7 deles conseguiram ser utilizados e 2 atletas foram capazes de disputar pelo menos 20 jogos. Todas essas dispensas dos atletas que não interessavam podem se transformar em ações judiciais ao custo de R$1.250.000. E tudo isso fez com que o conselho, ou melhor, a comissão de ética de sócios do Corinthians determinasse a expulsão de Claudinei Alves e Valmir Costa. Se alguém ainda tinha dúvida de que a passagem de Augusto Melo foi das piores coisas que já aconteceram na história do Corinthians, o tempo vai reafirmando a cada nova informação que surge. A expectativa do torcedor corintiano é de que com essa série de expulsões, os próximos dirigentes que passarem pelo clube tenham muito mais juízo e responsabilidade para que não tenham sua honra ferida com uma expulsão como as que a gente tem anunciado. Preciso falar sobre uma proposta de 3 bilhões de reais para a compra da SAF do Corinthians. A SAF é um movimento antigo, criado para tentar fazer com que torcedores do Corinthians assumam o controle do clube, promete captar 3 bilhões de reais. Seria a alternativa mais viável para tirar o Corinthians do enorme caos financeiro. Dívidas na casa dos 2 bilhões e 800 milhões de reais, além de juros que tiram dos cofres alvinegros 1.200.000 reais por dia. A proposta apresentada ao presidente Osmar Stabile é detalhada em 10 páginas e aposta na redemocratização das SAFs no futebol brasileiro. O controle não seria entregue a uma pessoa ou a uma entidade, e sim a um grupo de torcedores corintianos. As ações com direito a voto pulverizadas entre sócios do Corinthians e integrantes do fiel torcedor. Esses aportes iniciais partiriam de R$250 por CPF. Importante contar que além de sócios e fiéis torcedores do Corinthians comuns também poderiam fazer parte desse movimento. Você gosta da ideia? O que pensa dessa história? O que eu posso contar é que tanto o presidente Osmar Stabile quanto demais integrantes do Conselho Deliberativo são radicalmente contrários à ideia e têm procurado, sempre que possível, minimizar os efeitos da Safiel, porque eles sabem que se o Corinthians for, entre aspas, vendido para a Safiel, Stabile e todos os seus diretores e conselheiros perdem autonomia e passam a não ter nenhuma utilidade na vida política alvinegra. Só para completar o noticiário, registrar que o Ministério Público transformou Osmar Stabile em investigado. Tudo por causa da apuração em relação à contratação emergencial de uma empresa de segurança pelo clube. As notícias no Corinthians, várias delas, seguem bastante negativas. Você gosta da ideia da Safiel? Você aportaria seu próprio dinheiro para virar um dos investidores do seu clube? Já use espaço para comentário e opine. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala da proposta do Corinthians, valeria a pena a venda? O Matheus está tocando num ponto super importante. A Safiel, grupo de torcedores do Corinthians, criado já há algum tempo e que tenta transformar o clube numa sociedade anônima do futebol, está disposto a bancar, ou está disposto a aportar 3 bilhões de reais
para que o Corinthians se transforme numa SAF, tá? É uma SAF completamente diferente de todas que a gente já assistiu ou acompanhou no futebol brasileiro. As SAFs naturais, normais, elas têm um dono. E esse dono passa a responder pela administração do clube. A ideia no Corinthians SAF era contar com aportes de torcedores a partir de R$ 250 por CPF, garantindo uma democratização entre os donos da SAF. Não haveria um dono, e sim alguns milhares de donos, né? E a partir dessa obtenção de 3 bilhões de reais, Corinthians, por exemplo, poderia ter algum conforto para pagar os 2 bilhões e 800 milhões de dívida, além de ter muito mais tranquilidade com o fluxo de caixa. Vale a lembrança de que, por conta das dívidas bancárias em especial, apenas com os juros da dívida, o Corinthians gasta R$ 1.200.000 por dia. Então, imagine que o Corinthians, além de todas as obrigações que já tem, com o salário, com o elenco, com impostos e tudo mais, ele tem que bancar, por conta dos juros da dívida que tem, essa dívida de 2,8 bi, R$ 1.200.000 por dia. É verdade que o Corinthians vai comprar o René? Não, família Santana, o Corinthians vacilou, e vacilou grande. Bora explicar em detalhes essa história. O René fez um campeonato paulista muito bom, tá? Pela Portuguesa. Havia chegado de graça. E o Mauro Van Basten, que é um observador de bastante tempo lá no Corinthians, ele gostou bastante do que viu em relação ao René. E ele começou a buzinar na orelha do pessoal lá do Corinthians em relação ao René, em relação ao Maceió e em relação também ao Maceió, tá? Então, René, Maceió e Bertinato. Eram os 3 jogadores que ele vivia falando, ó, pessoal, isso aqui seria legal que a gente conversasse, ó, pessoal, isso aqui deixou boa impressão, enfim. A verdade é que o Corinthians, pela boa relação que tem com a Portuguesa, conseguiu, para a última janela de transferências que já fechou, a prioridade na compra do René até o meio-dia. Eu não lembro se esse último dia da janela de transferências era uma terça ou uma sexta-feira, mas o último dia da janela de transferências permitia ao Corinthians a prioridade até o meio-dia, tá? O Vitória estava super interessado, trabalhando nos bastidores, tentando convencer a Luz a fazer negócio. O Corinthians tentando pegar o René de graça, empréstimo até o fim da temporada, com a opção de compra barata. E a Portuguesa, não. Aí também não dá, né? De graça não dá, enfim. No fim das contas, o Corinthians recuou, meio que desistiu da contratação do René, e o Vitória pagou R$ 700.000 pelo empréstimo e a opção de compra por 50% de 1 milhão de euros. O René foi para o Vitória. E o início no Vitória foi tão bom quanto na Portuguesa. O cara virou titular absoluto, mesmo com o Renato Kaiser super badalado por lá. Ó, o René tem, com a camisa do Vitória, 19 jogos, 10 gols e 1 assistência. Isso sem falar em participações em gol, isso sem falar, por exemplo, no título da Copa do Nordeste, o René acaba sofrendo uma falta que resulta numa expulsão do Fortaleza quando o Vitória perdia por 1-0. Com um jogador a mais, o Vitória vira o resultado lá no Castelão e encaminha o título da Copa do Nordeste. Então, só para completar a notícia, o René foi comprado nos últimos dias pelo Vitória. A Vitória pagou 1 milhão de euros por 50% dos direitos econômicos. A partir de agora, se quiser contratar o René, precisa negociar direto com o Vitória. E eu cheguei a contar que eu contei que 2 clubes paulistas estavam de olho, né? Depois é que eu fui descobrir que eram o Corinthians e o Palmeiras para comprar antes do Vitória. Tinha o Corinthians, tinha o Palmeiras, e vou acrescentar, o Bahia era outro interessado no René, tá? O Vitória aproveitou-se da prioridade que tinha e acabou fechando a contratação do René. Agora, se quiser contratar o René, o negócio é com o próprio Vitória, tá bom? E o presidente do Vitória, o Fábio Mota, confirmou a minha notícia, né? Ele falou, ó, fui para São Paulo porque recebi a notícia de que havia clubes brasileiros interessados, havia clubes brasileiros conversando, e para não correr o risco de perder o atleta, vai que depois algum clube conversa com o René e o convence aí, resolvi acionar essa situação e tá tudo resolvido. Beleza? Informação importante, o Corinthians fez oferta oficial para renovação de contrato de Memphis Depay. Quero acrescentar que há otimismo por parte do departamento de futebol em relação à permanência do holandês, que ainda não respondeu a essa oferta.
Timão ofereceu 2 anos de contrato com uma importante redução salarial. Também está na mesa do Memphis Depay a possibilidade de ficar sem pagamento de bônus. Não vai haver mais metas a serem alcançadas como nesse primeiro contrato. Quero contar que o Corinthians não precisa de patrocinadores para fazer valer aquilo que foi oferecido ao Memphis Depay. Ainda que esses patrocínios apareçam, se aparecer tudo fica melhor. Mas se não houver nenhum patrocínio disposto a ajudar com os pagamentos do Memphis, o Timão se dispõe a ser capaz de bancar tudo. Vale a lembrança de que o Memphis custa 6 milhões de reais por mês no contrato que acaba na metade do mês que vem. No novo vínculo, se ele aceitar, as cifras serão em condição bastante diferente. Quero acrescentar e completar contando que o Conselho Deliberativo do Corinthians se reúne nesta segunda-feira para votar a possível expulsão de mais 12 conselheiros envolvidos na invasão ao 5º andar da presidência, episódio dos mais tristes na temporada passada, ainda sob o comando de Osmar Stabile. De Augusto Melo. O que você pensa sobre tudo que eu contei para vocês? Já usa o espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala turma, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivos atualizados do maior clube do Brasil. A gente está falando do Coringão, Corinthians, o maior clube do mundo. Então já peço seu like, sua inscrição, se inscreva no nosso canal, ativa também o sino das notificações para você receber as principais informações do dia dos bastidores do mercado da bola do Coringão. Combinado? Muito obrigado por todos por ter ficado até aqui. Um ótimo domingo, um ótimo dia para você. Quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira 9 ou 10, até vi bugado, não sei a data de hoje, mas é 9 ou 10, eu acho que é 9. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!